Olá, amigos da Novo Tempo, seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na Clínica Adventista de Vida Natural, na cidade de São Roque, no estado de São Paulo, em uma belíssima região, ao longo dessas semanas com um grupo de amigos muito especial estudando o livro do Apocalipse. E você é muito bem-vindo a esse programa, em qualquer estado brasileiro ou pela internet até fora do Brasil, assistindo o nosso programa. Que bom ter a sua companhia. E para falar um pouquinho mais a respeito da Clínica Adventista de Vida Natural, eu queria convidar aqui o Dr. Johnny, ele é psicólogo aqui na instituição e ele vai falar um pouquinho para nós a respeito dos tratamentos que são oferecidos aqui na área da psicologia. Seja bem-vindo, viu, Johnny, ao nosso programa. Obrigado. Para mim também é um prazer estar aqui com vocês. Então, aqui na clínica nós fazemos o trabalho de psicologia tentando atingir alguns objetivos específicos. Então, o principal objetivo é ajudar as pessoas nessa parte mental. Hoje a gente sabe que muitas pessoas têm depressão, ansiedade, e muitos vêm aqui para a clínica para fazer um tratamento direcionado nesse sentido. Então, o objetivo é dar uma ajuda nessa área mental e social. Nós fazemos encontros individuais com os hóspedes e também temos alguns encontros, ou pelo menos um encontro em grupo. Nós fazemos a cada semana com eles, procurando trabalhar esses vários aspectos. Existe um tempo mínimo que a pessoa precisa passar aqui para esse tipo de tratamento? A gente sempre costuma dizer que para uma depressão mais grave, né, a depressão maior, precisa-se de um tempo um pouco maior. Então, 2, 3 semanas seria talvez o mais indicado. Em uma semana, talvez a pessoa não vai ver tantos resultados tão claros ali. Mas eu já vi vários casos aqui de pessoas que vieram e em 3 semanas com depressão maior, não queriam sair do quarto, não tinham medo de tomar banho, mas na 3ª semana me recepcionaram ali com um sorriso no rosto e a gente via realmente a mudança acontecendo. Parabéns, Johnny, por esse trabalho e obrigado por trazer essas informações para nós tão preciosas. Okay. Que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho, o trabalho dessa clínica e ajudar as pessoas a ter, de fato, boa saúde. Obrigado, igualmente. Muito obrigado, Dr. Johnny. E você que está em casa nos acompanhando já percebeu, né, a beleza do ambiente que é essa clínica e que bom podemos estar em meio à natureza e estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos então começar o estudo do capítulo 12. Pegue a sua Bíblia aí em casa, você que nos assiste, e o pessoal que já está aqui, todos já estão com a Bíblia em mãos. Eu quero convidar você a abri-la no capítulo 12 e o tema que vamos estudar agora, a mulher e o dragão. Mas antes de começarmos o estudo, como é um hábito nosso aqui, a gente sempre ora. E eu queria convidar você a orarmos, buscando a direção de Deus para o estudo de hoje. Bondoso Deus e Pai, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito Santo que esteja ao nosso lado e nos faça compreender o capítulo 12 de Apocalipse. Ele tem verdades especiais para o tempo em que vivemos e que essas verdades nos motivem a tomar decisões ao Teu lado. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. O Apocalipse é um livro simbólico. E no capítulo 12, nós chegamos a um capítulo que é central no livro, porque nós vamos ver aqui o grande conflito desenhado de uma forma mais clara. O bem e o mal, os embates que eles têm ao longo da história da humanidade. Vamos começar com os versos 1 e 2? Apocalipse, capítulo 12, versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Que cena interessante, né? O Apocalipse apresenta agora uma mulher, o primeiro ele diz, né? Um sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de estrelas na cabeça, grávida. O que significam todos esses simbolismos? Bom, nós entendemos que na profecia, mulher representa igreja.
No capítulo 12, você tem uma mulher pura, símbolo da igreja de Cristo. No capítulo 17, você tem uma mulher prostituta, uma meretriz, símbolo da igreja caída. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele faz a comparação entre a mulher e a igreja. Ele diz, com isso ele nos dá uma informação de que quando eu leio a Bíblia e na parte profética, eu devo entender então a mulher como um símbolo da igreja. Agora, esta mulher, se ela simboliza a igreja, ela está vestida com o sol. O sol funciona como a justiça de Cristo. Malaquias diz que Cristo é o sol da justiça. Ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas 12 estrelas, o número 12 é simbólico na Bíblia, porque no Antigo Testamento você teve 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. Então, 12 na Bíblia é uma referência à totalidade do povo de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Então, essa coroa com 12 estrelas é uma representação do povo de Deus. Ela tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela está firmada na lua. Agora, você sabe que a lua não tem luz própria. A luz que nós vemos na lua é a luz do sol que incide sobre ela. Nós entendemos de que a lua, nesse contexto, é uma representação do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, porque o povo de Israel foi orientado por este evangelho em símbolos. Então, o santuário, o sacrifício de animais que apontavam para o Messias, era um sistema, era o evangelho em símbolos, tipificado pela lua, porque assim como aqueles animais não tinham poder de salvar, mas apontavam para o Messias, a lua, que não tem luz própria, também irradia a luz do sol, que nesse contexto é Cristo, o sol da justiça. E diz a Bíblia que essa mulher estava grávida para dar à luz. Agora, quem é que nasceria dessa mulher? Quem é que nasceria da igreja? Ora, aqui nós vemos um cumprimento de uma promessa que foi feita lá em Gênesis. Deixa marcado o Apocalipse 12 e vai para Gênesis, no capítulo 3. André, pois não? Então essa lua representa a igreja, como ela não tem luz própria, ela representa a igreja sem Cristo. Ou o sistema sacrificial, que não tinha poder para salvar, mas apontava para aquele que tinha, para o Messias. Certo? Olha Gênesis 3, verso 15. Nós estamos aqui no momento em que Adão e Eva haviam desobedecido a Deus e participado do fruto proibido. Deus agora dirige uma mensagem para Eva e para a serpente. Então, Gênesis 3,15 são palavras dirigidas a Eva e à serpente. Assim diz o texto: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já no Gênesis nós temos uma promessa messiânica. E Deus disse assim para Eva e para a serpente: eu vou colocar inimizade entre vocês. Um dia, a descendência da serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher, um dia, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, foi prometida à igreja um filho, a Eva um varão. O Messias foi prometido aí. E quando é que Jesus nasce? Quando ele nasce, ele vem cumprir a profecia de Gênesis 3,15. Então vamos entender melhor, a partir de agora, o que acontece entre a mulher e o dragão. No verso 3 é dito assim: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Estávamos falando de uma mulher, agora diante dessa mulher aparece um dragão. E esse dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Quem é este dragão? Na Bíblia, dragão simboliza Satanás. Olha aqui no capítulo 12, para o versículo 9. Leia comigo o verso 9. 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás. Então, quem é o dragão na profecia bíblica? É Satanás. Então, o dragão é um tipo, é uma figura para Satanás. E este Satanás que aparece, ou esse dragão que aparece aí, ele tem agora 7 cabeças e 10 chifres. O que representam essas 7 cabeças e 10 chifres? Nós veremos hoje. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Agora a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas que há no céu. Lembra de Apocalipse capítulo 1, verso 20? Lá diz que estrela em profecia significa anjos. Se a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus, significa que o diabo, após a sua rebelião no céu, levou com ele a terça parte dos anjos de Deus. E agora os versos 7 a 9 começam a explicar sobre esse conflito. Olha o que diz o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel? É Cristo. É um título que Cristo assume quando ele enfrenta Satanás. Miguel é Cristo, ele luta contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, esta batalha entre Cristo e Satanás, primeiro ela aconteceu no céu, antes do nosso planeta ter sido criado. E nesta batalha que houve no céu, o diabo foi expulso, o anjo de luz foi expulso. E ele conseguiu arrastar em sua rebelião a terça parte dos anjos de Deus. Nós não sabemos quantos anjos tem Deus. A Bíblia fala em milhares de milhares, mas a terça parte desses anjos foi expulsa com Satanás. O verso 4 diz também de que a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, a primeira tentativa de Satanás contra o Messias prometido em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, já aconteceu quando do seu nascimento. E o que acontece quando Jesus nasce? Não é o diabo que vai tentar matar o menino Jesus? André? Pastor, acho que é uma dúvida do pessoal de casa e uma dúvida minha de muito tempo atrás. Sabendo Deus que Satanás era ruim, por que Deus mandou Satanás para a terra? Sabendo que a gente ia passar por todas as tribulações. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, o amor de Deus, por que Deus enviou Satanás para a terra? Boa sua pergunta. Elcio, talvez vá nessa mesma linha? Não. Alguns pensam assim, por que após a rebelião do diabo no céu, Deus não destruiu? De fato, Deus não enviou Satanás para a terra, mas permitiu que ele viesse. Agora, por que é que ele não foi destruído no mesmo momento? Vamos dar um exemplo. Outro dia eu vi um exemplo bem interessante sobre isso. Imagine você um país que tem um governante. De repente, se levanta nesse governo alguém fazendo uma séria acusação ao governante, criticando o governante e denunciando o governante por alguma coisa errada que ele tenha feito. O governante manda prender e matar o acusador. A crítica acabou. O problema foi resolvido? Claro que não. Talvez o problema só aumentou. Porque todos vão perguntar agora, esse que foi morto pelo governante, estava certo em suas críticas ou não? Era isso que teria acontecido com Deus se ele tivesse destruído Satanás. As acusações que ele fez são verdadeiras ou são infundadas? Nunca saberemos, porque ele foi destruído. O que fez Deus? Ele permitiu que Satanás continuasse sua obra para que o caráter dele ficasse completamente revelado. E quando o caráter de Satanás
ficar patente para todos os habitantes da terra, então ele será destruído. Então o mal está num processo de maturação. E quando o mal estiver amadurecido, Deus o destruirá. E não restará dúvida alguma sobre o caráter de Deus. Por isso ele não foi destruído. Agora Deus permitiu que ele viesse para a terra por quê? Porque o casal que Deus cria agora, Adão e Eva, para ser integrado à família celestial, precisava passar por um teste. E então Deus permite que o diabo venha e se estabelece no Éden um teste. E qual é o teste? Você pode comer de tudo, mas dessa árvore você não coma. E o diabo estava ali para tentar o homem para comê-la. Este era o teste. Por isso Deus permitiu isso. Então se desfecha na questão do homem. A situação vai para a mão do homem, a escolha é dele. Se desfecha na mão do homem. Então, como a gente fala, a gente tem o livre-arbítrio de escolher. Deus nos criou com isso. Para onde nós devemos seguir. O homem tem livre-arbítrio. Você pode ver o que você quiser da sua vida. Deus respeita. Agora Deus te orienta qual é o melhor caminho a seguir. Elcio. Eu até poderia fazer essa pergunta fora do ar, mas eu sei que muitos que estão assistindo também a têm. Aqui no livro de Daniel, no capítulo 10, verso 13, diz que fala da oração de Daniel, e aqui há uma citação dizendo que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar e obteve vitória, e daí Miguel diz para Daniel que foi resistido pelo inimigo. Pelo rei de Tiro, né? Pelo rei da Pérsia ali, uma Satanás. alusão ao inimigo ali. Melhor, o príncipe da Pérsia, né? Príncipe da Pérsia, isso. Só mesmo para tirar essa, que até já passou um pouco ali, mas o senhor disse que o Miguel lá do Apocalipse é Jesus. Aham. E este Miguel aqui, que fala com Daniel e que foi resistido pelo inimigo, só para entender isso aí. É o mesmo Miguel, é o mesmo Cristo. Lá em Daniel capítulo 10, Daniel está trabalhando para que Ciro libertasse o povo da Babilônia. E então, quando Daniel se põe a orar, o céu envia Gabriel, que é um poderoso anjo do céu. Esse anjo Gabriel começa a influenciar Ciro para que ele assine o decreto e libere o povo judeu. Só que veio Satanás para atrapalhar a obra de Gabriel. E então o príncipe do rei da Pérsia resiste Gabriel 21 dias. Mas depois de 21 dias, o céu envia Miguel, que é o próprio Cristo, chamado aí de o primeiro dos príncipes, dada a posição que Jesus tem. E quando chega Cristo, o problema é resolvido. O diabo é vencido e o decreto é assinado. Então, o diabo resistiu 3 semanas ao anjo Gabriel, mas com Miguel ele não pôde. Então Jesus se transfigura numa figura de anjo guerrilheiro para fazer essa... Lembra que nós explicamos umas semanas atrás que ele apareceu para Josué na forma de um anjo do Senhor? Então Cristo lá era o Cristo pré-encarnado. Ele não havia se encarnado ainda. E ele aparecia para o seu povo como um guerreiro celestial, como o primeiro dos príncipes, como anjo do Senhor. Isso não de forma alguma tira dele a divindade. Ele é Deus, certo? Nós chamamos isso de antropoformismo. Às vezes é a forma humana que nós temos para descrever uma realidade divina. Agora, Satanás, antes, porém, Isabel. Pastor, o senhor nos disse que o grande conflito foi antes da criação do planeta. Certo. Certo. E Satanás, ele foi vencido pelos anjos e esperou que o planeta fosse construído, o ser humano colocado na Terra, para depois ele vir intervir nas nossas mentes. Seria isso? A Bíblia não declara quanto tempo há desde essa batalha no céu, a expulsão dele e a criação do planeta. A Bíblia não dá esse lapso de tempo. Agora, Isaías 14 e Ezequiel 28, que são 2 capítulos que falam também sobre a queda de Lúcifer do céu, eles deixam muito claro de que eles estavam no paraíso de Deus, num tempo em que a humanidade não existia. E ele foi expulso do céu. Agora, quando surge a história humana e o planeta é criado, aparece esse inimigo que foi expulso e ele começa a se infiltrar
no Jardim do Éden, e aí nós conhecemos a história do Gênesis. Então a Bíblia não deixa claro para nós qual é o lapso de tempo que há entre os dois eventos. Um outro detalhe interessante. O dragão se deteve em frente da mulher para devorar o filho quando nascesse. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Você se lembra quando Jesus nasceu? Que o rei Herodes ordenou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas? Essa foi a tentativa de Satanás em destruir o filho quando ele nascesse. Satanás não pôde destruir a Cristo nesse momento. Então, ao longo de todo o ministério de Cristo, o diabo trabalhou para que Jesus fosse destruído, para que ele pecasse. E quando Cristo morre na cruz, com 33 anos de idade, e é colocado na sepultura de José de Arimateia, o diabo pensava ter vencido. E para a sepultura de Cristo, enviou os seus demônios, tentando mantê-lo na morte por toda a eternidade. Mas aí você conhece a história. A Bíblia diz que ao terceiro dia, no domingo, alta madrugada, o Cristo, pela vida que havia nele, se ressuscita. E quando Cristo sai da sepultura vitorioso, mais uma vez ele vence a Satanás. Então, o ferir o calcanhar do descendente da mulher, de Gênesis 3,15, se cumpre na cruz. Quando Jesus morre na cruz, cumpre-se a parte profética de que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo. Agora, por que ferir o calcanhar? Porque é um local não vital. Então, ele foi ferido no calcanhar, mas a ferida não foi mortal. Agora, o descendente da mulher, que é Cristo, um dia esmagará a cabeça da serpente. E a cabeça esmagada é uma ferida mortal. Quando é que a cabeça da serpente foi ou será esmagada? Eu gosto de pontuar essa profecia em 3 tempos. Primeiro, na cruz. Porque quando Jesus morre, de fato ele vence. Não é uma perda, mas é a vitória. Porque ele morre como um cordeiro sem defeito. Ele morre sem nunca ter pecado. Ele morre como um substituto. Então a sua morte foi de fato a nossa vitória. Então aqui na morte e ressurreição de Cristo foi dado o primeiro golpe à serpente. Quando será o segundo golpe? Quando Cristo voltar em glória e majestade. Porque diz o Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, e nós vamos estudar isso ainda, quando Cristo voltar, o diabo será aprisionado por 1000 anos. E aí vem o terceiro golpe e o golpe fatal. 1000 anos depois da prisão de Satanás, ele vai ser completamente queimado no fogo. Então a primeira parte da profecia já se cumpriu. O calcanhar de Cristo ou do descendente da mulher foi ferido no Calvário. Agora falta a cabeça da serpente ser esmagada. E ela vai ser esmagada em 3 tempos. Na cruz, em sua segunda vinda e 1000 anos depois, quando o mal, quando Satanás, será completamente aniquilado. Elcia. Pastor, a segunda vinda de Cristo significa que alguém na terra o recebeu e aí resolveu, decidiu adorar a Deus como Senhor soberano, coisa que Satanás não fez. Certo. Então, talvez, isso é parte de esmagar. Então, a nossa parte, nesse esmagar a cabeça, é a atitude de escolher a Cristo, servi-lo e fazer a vontade dele. A única forma de vencer o inimigo é estando ao lado de Cristo. Porque ele tem poder de esmagar a cabeça do inimigo. E nós vamos ver no final do estudo de hoje, que aqui no capítulo 12, eu posso antecipar para você, leia o verso 11, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa de quê? Do sangue do do sangue Cordeiro. do Pronto. Aqui está o segredo da vitória do cristão. A nossa vitória é a cruz. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Por isso nós podemos vencer Satanás pelo sangue do Cordeiro.
Nós iremos para um intervalo e quando voltarmos vamos entender mais sobre o quadro profético de Apocalipse 12. Daqui a pouquinho retornamos. Uma vez mais eu me escondi pra não te ver. Tentei fugir e sem perceber me vi tão só, mas eu voltei. Voltei, Senhor, pra você me ver do jeito que em verdade sou, pra me transformar naquilo que sonhaste para mim, renunciar o eu, derramar minha alma sem reservas ou ressalvas. Vem, renova meu ser, Deus. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Já vimos alguns simbolismos e vamos continuar esse estudo, por isso tome sua Bíblia e participe conosco. Eu tenho aqui um presente para você. Nós preparamos com muito carinho uma revista que contém todos os temas que o Bíblia Fácil aborda. É um presente da Novo Tempo para você, por isso ligue para nós em horário comercial. 0 operadora 12 21 27 3121. Se você tem acesso à internet, acesse agora novotempo.com/Bíblia Fácil. Preencha ali os seus dados postais e num prazo de 15 a 20 dias a revista vai chegar em sua casa. E você acompanha tudo que estamos estudando aqui com essa revista. É um presente da Novo Tempo para você. Você não paga a revista, não paga os correios, nós pagamos tudo isso para você. Para quê? Para que você tenha o conhecimento da Palavra de Deus, que pode tornar você sábio para a salvação. Vamos voltar a Apocalipse 12, esse capítulo tão extraordinário. Na cruz, Satanás feriu o calcanhar do descendente da mulher. O que acontece em seguida na profecia? Jesus ressuscita e vai para os céus, para o santuário. Como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se volta contra a mulher, a igreja de Cristo. E o que é que diz a profecia agora? Versos 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É pela primeira vez que está aparecendo esse tempo profético aqui para nós. A mulher foi levada por Deus para o deserto durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é tempo na profecia bíblica? De acordo com Daniel 11:13, um tempo é um ano. Quem ensina isso é Daniel 11:13. Um tempo é um ano. Então, um tempo, tempos e metade de um tempo, nós entendemos que sejam 3 anos e meio. Porque em outras partes da Bíblia aparece essa mesma expressão e lá usa-se a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então são 3 tempos e meio. 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, 3 anos e meio são 12, 24, 36, mais 6, 42. 3 tempos e meio equivale a 42 meses. Você vai encontrar esse período de 42 meses aqui no Apocalipse 13, quando a besta que sai do mar também persegue ao povo de Deus. Lá diz no capítulo 13 que ela vai perseguir por 42 meses.
Agora, se cada mês tem 30 dias, você multiplica 30 por 42. Vai dar quanto? 1.260. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses ou 1.260 anos, nós estamos falando do mesmo período profético, que já fizemos referência aqui em outros programas. Os 1.260 anos se cumprem na história a partir do ano 538. Aqui mesmo, no capítulo 12, verso 6, vai confirmar esta informação. Olha o que diz o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então, em um verso diz que é um tempo, tempos e metade de um tempo, no outro verso diz que é 1.260 dias. É o mesmo período profético. Quando se cumpre isso na história? 538, quando João II é declarado cabeça de todas as igrejas, inicia-se a supremacia papal e vamos até 1798, com a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte. Durante esse período de 12 séculos, a mulher, a igreja, estaria no deserto, fugindo da serpente. Então, durante a Idade Média, quem é o povo de Deus que está no deserto? São os sinceros, que se mantiveram leais à palavra de Deus e não aceitaram as imposições e os dogmas da Igreja Romana. Nós podemos mencionar entre estes povos os valdenses, os albigenses, os huguenotes, pessoas que se mantiveram leais à palavra de Deus. Eu tive a chance de visitar o lar dos valdenses, norte da Itália, sul da França, Vale do Agrongona, Piemont, e ali conhecer um pouco da história de onde viviam esses povos. Nessas regiões gélidas, no alto das montanhas, eles fizeram seus lares. E aí eles tentavam praticar a verdadeira religião, seguir e viver a palavra de Deus. Mas lá alcançavam seus inimigos, e milhares foram mortos por amor à verdade. Aqui estamos agora em Constança, na Alemanha. Eu visitei essa cidade. E quando eu cheguei em Constança, eu fui para o lago de Constança. E à beira do lago estava esta imagem. É uma grande imagem de uma mulher que tem numa mão o imperador da época, Sigismundo, e na outra mão o papa da época. E essa é uma estátua que fica girando o tempo inteiro às margens do lago de Constança. E nós perguntamos para 2 cidadãs que ali estavam, o que significa essa imagem? E eles disseram, ela é alusiva ao Concílio de Constança, que se reuniu aqui em 1414 até 1418. E nesse concílio, o Papa e o Imperador Sigismundo se envolveram com essa mulher. E é por isso que ela está aqui como marco desse concílio. E ali em Constança, nesse prédio, aqui aconteceu o Concílio de Constança. Hoje funciona como um hotel, mas é o mesmo prédio do século XV. E aqui nesse prédio se condenou à fogueira 2 heróis da Idade Média, John Hus e, um ano depois, Jerônimo de Praga. Aí eles foram condenados pelo concílio, foram levados a alguns quilômetros para uma praça e em praça pública eles foram queimados. A ira do dragão contra a mulher. E por que é que eles queimaram John Hus e Jerônimo de Praga? Porque eram pessoas que acreditavam apenas que a autoridade para todos nós deve ser a Bíblia. A perseguição se estendeu também em outras partes da Alemanha. Aqui nós estamos agora no castelo de Wartburg. Qual é a história desse castelo? Martinho Lutero, que era um monge católico, nunca pretendeu abandonar o catolicismo, mas ele começou a perceber que a igreja estava ensinando coisas que a Bíblia não apoia. E no dia 31 de outubro de 1517, ele em Wittenberg pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências. Então a igreja pregava o perdão e a salvação pelo comércio. Você podia comprar o perdão e o seu direito à salvação. Lutero pregou contra essas coisas.
E quando ele fez isso, o Papa expediu uma bula excomungando Lutero. E Lutero, então, foi convocado à dieta de Worms, onde ele seria ouvido. Os amigos de Lutero disseram: Lutero, não vá para Worms, porque eles vão matar você. E Lutero respondeu: ainda que daqui para Worms tenham tantos demônios nas estradas quanto telhas nas casas, eu lá estaria e ficaria de pé pela verdade. E Lutero foi para Worms, defendeu sua posição bíblica. E antes que eles o matassem, Lutero foi sequestrado por soldados que usavam capuz. E ele achou que morreria, mas os soldados o levaram para esse castelo. E quando chegaram nesse castelo, os soldados disseram: nós não fomos enviados para te matar, mas para te proteger. E quem havia enviado esses soldados foi Frederico, o sábio da Saxônia, que gostava de Lutero e acreditava na sua pregação. E esse Frederico sábio é um personagem tão curioso da história, e nós vemos a fidelidade desse homem também aos princípios cristãos, que ele disse assim para os seus soldados: vocês sequestrem Lutero e o levem para um local aonde eu não conheça. Eu não posso saber aonde ele estará, porque se eles descobrirem e me prenderem e me torturarem, eu não posso entregá-lo. Percebe que interessante? E eles levaram, sem que Frederico soubesse, para esse castelo. Aqui Lutero ficou 10 meses. E quando todos pensavam que Lutero estava morto, nos 10 meses que aí esteve, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. E quando os inimigos da verdade pensavam que Lutero estava morto, o Novo Testamento chegava em Wittenberg e na Alemanha, na língua do povo. E foi assim que a reforma na Alemanha ocorreu sua grande explosão, que se estendeu depois para outros países. O dragão irado contra os fiéis filhos de Deus. Quando termina esse período de perseguição? 1798. Isso para não citar, como Cataldi mencionou outro dia, o próprio massacre de São Bartolomeu, que está dentro desse período. Isso para não citar tantos outros que foram mortos por amor à verdade. Mas quando o Papa Pio VI foi preso, em 1798, então terminou os 1260 anos de perseguição à mulher. O que diz agora o verso 17? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem agora? Os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Interessante, não? Olha como Satanás atua. Eu disse para você já que ele nunca dá as caras. Ele usa poderes para cumprir seus propósitos. Quando Jesus nasceu, quem o dragão usou para tentar matá-lo? O Império Romano, Herodes. Herodes não conseguiu. Aí quem o diabo usou? O Império Romano. Crucificaram a Cristo, mas ele ressuscitou. No tempo da Idade Média, por 12 séculos, quem o dragão usou? A Igreja Romana, para perseguir os cristãos. Agora, terminado o período de 12 séculos, a profecia de Apocalipse 12, 17 diz que o diabo está irado agora contra quem? Os restantes da sua descendência. Ou seja, pós 1260 anos, haverá um remanescente que vai guardar os mandamentos de Deus, que terá o testemunho de Jesus e que será ódio, mais uma vez, do dragão. Nós estamos no capítulo 12. Quando chegarmos no capítulo 13, semana que vem, o diabo vai usar duas entidades. Uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. Para quê? Para perseguir o remanescente. Mas quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Maísa? Pastor, em que marco da história que foi mudado algumas partes dos 10 mandamentos? Por exemplo, a mudança do sábado para o domingo começou desde o ano 321 com o imperador Constantino.
Depois os concílios da igreja de 364 e outros foram aos poucos colocando o sábado de lado e o domingo em seu lugar. Depois nós tivemos a exclusão do segundo mandamento da lei, que proíbe adorar a imagem de escultura. Então essas mudanças foram feitas principalmente nesse período, quando a palavra de Deus foi deixada e a tradição foi colocada acima dela. Rogério? Pastor, então nesse caso do dragão que peleja contra aqueles restantes da sua descendência e que guardam os mandamentos, e quem não conhecia os mandamentos nesta ocasião, então? O que acontece com eles? Perceba que o diabo sempre odiou aqueles que não aceitavam as tradições impostas pela igreja dominante da época. Independente de toda a luz que eles tinham sobre o assunto, se não se submetiam às tradições, eles já eram objetos de escárnio e de ódio. O próprio Lutero não tinha conhecimento de todos os mandamentos, mas tornou-se um objeto de perseguição, porque pregava contra os dogmas da igreja. Então eu penso que toda pessoa que não aceita as tradições e os dogmas e quer ficar apenas com a palavra, será objeto de perseguição. E aqui nesse contexto, nós estamos falando agora dos nossos dias, porque se a perseguição terminou em 1798, nós estamos falando agora de um povo pós 1798 e que mantém essas características. Carlos? Então, pastor, quem vai se pôr de pé sobre a areia do mar somos nós? Não, aqui é o próprio dragão. Você veja que ele irou-se contra a mulher, contra os que guardam os mandamentos, e ele se põe em pé sobre a areia do mar. Por que é que ele está se pondo em pé sobre a areia do mar? Porque a areia do mar ou da praia é onde a terra encontra água. E no capítulo 13, você tem uma besta que sai do mar e uma besta que sai da terra. E aonde que a terra e o mar se encontram? Se encontram na praia. O dragão está aí. E ele está chamando agora dois poderes para se aliar a ele na batalha contra o remanescente. Maísa. Eu posso dizer que essa perseguição do bem, do mal, vem desde essa época, no nazismo e até os dias de hoje? Ela sempre existiu em toda a história humana. Lembra dos egípcios? Os egípcios escravizaram o povo de Deus. Os babilônicos escravizaram o povo por 70 anos. Então, ao longo da história humana, sempre houve um grande conflito. E o diabo levou as nações a batalhar contra o povo de Deus. Então, desde o Éden, Deus tem um remanescente, Deus tem um povo. Aí eu pergunto para vocês, e nos dias atuais então, quem é o povo de Deus? Está claro no verso, são aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Eu pergunto, se alguém não crê na vigência de todos os mandamentos, como espera ser povo de Deus? Então, ouça o que eu vou dizer com muito carinho. O diabo não está irado contra todas as igrejas. O diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são 10, está claro para todos nós. Pastor, então eu posso concluir que essas pessoas que frequentam as igrejas, que por sua vez não fazem uso da palavra e do conhecimento da Bíblia, estão sob o poder do inimigo. Quando você não está sob o poder de Cristo, é outro poder que vai dominar. Então eu só posso estar sob o poder de Cristo quando minha vida está submissa ao senhorio dele. E isso acontece quando eu pratico os ensinos dele. Cataldi. Agora, o inimigo não é muito inteligente, né? Porque a gente vê, por exemplo, que em várias tentativas ele acaba permitindo que alguém ingresse nesse intermédio. Como, por exemplo, no caso do Nabucodonosor ter dado a Daniel até o nome de Beltesazar e colocado em glória, tomando conta do próprio governo da Babilônia, né? É um enfrentamento em que ele não é muito competente, esse general. Na realidade, Deus transforma o mal ou a perseguição contra o seu povo de alguma forma em benefício para o povo e para a população. O que aconteceu com Daniel é um claro exemplo disso. Toda a perseguição que veio sobre ele, Deus usou isso para o benefício da própria nação. Inclusive, nós acreditamos que depois o próprio rei Nabucodonosor se converta, porque o capítulo 4 é um testemunho da sua conversão. Então, o diabo tem tentado destruir o remanescente, mas Deus sempre tem um povo a quem ele preserva.
Agora eu queria chamar a sua atenção para um último detalhe. O povo a quem o diabo odeia são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Amigos, não tem como escapar, são 10 os mandamentos. Não ensine 5 por aí, não ensine 8, não ensine 9, são 10 os mandamentos. Isso é lei, isso é Bíblia, isso é eterno. Não se muda isso. E quando você se levanta ensinando contra os mandamentos de Deus, não importa qual seja, você está assumindo uma posição ao lado do diabo, porque é o diabo quem odeia a lei. Os filhos de Deus a praticam. É claro que não como um caminho para a salvação, como já vimos aqui, mas como um resultado. Agora, além de guardar os mandamentos de Deus, o remanescente tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E sabe o que significa isso? Haveria, no final, na igreja remanescente, um profeta moderno. E a igreja adventista acredita que dentro do seu seio, nós temos em Ellen G. White uma profetisa moderna. Então, o cumprimento dessa profecia dá-se em Ellen G. White. Eu não conheço Ellen G. White, nunca ouvi falar dela. Pegue qualquer livro dela, disponível na internet, gratuitamente, e leia. E você vai perceber que essa mulher foi usada por Deus com sábios conselhos para a igreja. Quem foi Ellen G. White? Uma mulher a quem Deus usou por 70 anos para ajudar a sua igreja, principalmente num processo formativo. E quando chegamos a 1844 e ocorre o grande desapontamento, e os desapontados mileritas se veem como um movimento profético que tem a missão de evangelizar o mundo, entre eles estava essa garota de 17 anos. E por 70 anos, ela vai dedicar sua vida ao trabalho de Deus. Ela morreu em 1915, no dia 16 de julho. Escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. E os livros que ela escreveu estão para nós aí disponíveis. São conselhos que chegam para nós, que visam o nosso crescimento espiritual, o nosso bem-estar. Agora um detalhe, para a igreja adventista, os escritos de Ellen G. White, eles nunca estiveram no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja protestante, que acredita no princípio sola scriptura. Então, os escritos de Ellen G. White são conselhos para a igreja, mas não estão no mesmo pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Agora, qualquer pessoa que entre em contato com os seus conselhos percebe claramente como Deus usou essa mulher para benefício do seu povo remanescente. Amigos, nós estamos vivendo pós os 1260 anos. Ou seja, estamos vivendo um tempo em que o dragão vai odiar e perseguir o remanescente. Mas quem são eles? São aqueles que têm o testemunho de Jesus e aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Por isso eu e você somos chamados a nos unir ao povo remanescente, na guarda da lei de Deus e na aceitação dos conselhos da profetisa. Eu e você somos chamados a isso. E a humanidade vai se dividir em 2 grupos. Aqueles que finalmente vão estar entre os remanescentes e aquele que vai estar seguindo e adorando o dragão. Qual será a nossa decisão? De que lado você vai ficar na batalha? Vai ficar com a palavra, com aquilo que Deus ensina, ou você vai se render às forças do dragão? É uma decisão que eu e você temos que tomar. Cedo ou tarde na vida temos que fazer essa escolha. E eu espero que você escolha da forma correta e escolha estar entre o povo de Deus. Nós iremos ouvir uma canção agora. Enquanto ouvirmos, eu queria que você pensasse nisso. Você está posicionado do lado do remanescente? Você está procurando viver aquilo que a palavra de Deus ensina? Pense nisso. Uma vez mais estou aqui, uma vez mais
Voltei, Senhor, pra te dizer que longe eu fui, mas eu voltei. Voltei, Senhor. Uma vez mais eu me escondi pra não te ver. Tentei fugir e sem perceber me vi tão só, mas eu voltei. Voltei, Senhor, pra você me ver do jeito que em verdade sou, pra me transformar naquilo que sonhaste para mim, renunciar o eu, derramar minha alma sem reservas ou ressalvas. Vem, renova meu ser, Deus. Uma vez mais já decidi não retornar de onde eu vim, deste lugar. Dono de mim faz o Senhor morada aqui. Outra vez mais escuto a voz doce falar, envolve o ser, é o meu Senhor. Não desistiu e eu voltei. Voltei, Senhor, pra dizer com minha vida quem eu fui e quem tu és, pra viver na intimidade, nos tornarmos dois em um só viver, em um só querer, é o que quero neste instante. Vem, renova meu ser, Deus. Uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais, uma vez mais. Deus deseja que o nosso coração seja completamente dele. E uma vez mais, ele apela para que nós tomemos a maior de todas as decisões, ficarmos do lado dele. Vamos orar por isso agora? Pai Santo, é desejo do nosso coração estarmos entre os remanescentes, que amam e reverenciam tua lei e também possuem o testemunho de Jesus. Ajuda-nos a fazer as decisões necessárias, as escolhas certas, para que no grande momento final da história, quando o Senhor voltar, estejamos prontos para te receber. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Na semana que vem, vamos entrar no capítulo 13 de Apocalipse. Eu espero você.
Música